Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Prevenir e Educar com Elaine Guiar, um vídeo importante para mães de meninas, principalmente meninas que estão aí na idade dos 8, 9 anos de idade. Eu vou deixar aqui uma dica rápida de como falar de menstruação com as meninas, inclusive vim com uma cor homenageando esse tema. Bom, vamos lá, gente. A menstruação, ela faz parte da intimidade e por isso ela tem que ser tratada também como uma educação sexual, não tem como separar os assuntos, tá? E por conta disso, por ser um assunto relacionado à intimidade, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, né? Não expor de qualquer maneira. Tem famílias que acabam expondo em grupo de família, do WhatsApp, comenta em festas, vai divulgando para as pessoas abertamente, sem primeiro questionar para a criança se é momento de falar ou não. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, tá? Eu fiquei menstruada com 11 anos de idade, eu não tinha noção do que era isso. Noção eu tinha porque meu irmão estava na 7ª série, eu estava na 5ª série, aí uma vez ele me deu uma aula sobre corpo humano, reprodução humana, aí quando aconteceu comigo, eu pensei, nossa, acho que isso aqui deve ser a menstruação que meu irmão falou. Eu chamei de menstruação, nunca me esqueço. E aí, realmente foi um monstro para mim, né? Eu falei com a minha mãe me explicou direitinho, né, como é que era o procedimento. Não me esqueço disso, ela me apresentou um absorvente sempre livre, noturno. Consegue imaginar uma criança de 11 anos usando absorvente noturno, gente? Me atravessava de ponta a ponta. Então foi bem chato e traumatizante usar aquilo. Eu ainda brincava de bonecas. E eu também me lembro que naquele dia, já estava pronta para deitar, eu escutei meu pai falando com o meu irmão mais velho. Ah, Elaine ficou mocinha. Então, meu irmão tinha 18, tinha 11. Então, foi bem constrangedor. Então, assim, os pais têm que ter esse feeling, né, de perceber se é hora de abrir ou não, para quem que vai abrir. Tudo bem que é família, mas eu escutando aquilo já fiquei com vergonha. Imagina pessoas que falam abertamente para a família, né? E o que é adequado? Tem muito tabu, muito estigma em cima desse assunto. Tem muitas famílias que falam de uma forma pesada, de uma forma traumática, uma forma muito nojenta. E é um ciclo natural, né? Então a gente precisa abordar esse tema, seja perto da criança ou longe, de uma forma mais natural, porque faz parte da natureza humana, da natureza feminina. Porque do contrário, se a gente começa a gerar esses traumas, a criança ela pode ficar com muito mais medo, né, com muita ansiedade para quando chegar nessa etapa, pensar, nossa, então a próxima vítima será eu. Ainda mais quando a criança vê de repente, né, alguns vestígios de sangue, ela associa com doença, com morte, né, com dor. Então, quanto mais natural a gente abordar, melhor, para ser menos traumático para essa criança e futura, né, pré-adolescente. Então, antes de abordar esse assunto, né, de responder o que é menstruação, você pode perguntar para a criança. Se ela vier perguntar, você fala assim, filho, o que você entende sobre esse tema? Né? Ou filho, você já ouviu falar de menstruação? O que você acha que é? Para trazer esses insumos, talvez ela saiba muito mais informação do que você estava preparada para passar. Aí você só vai balizando, né, adequando a linguagem, mas é importante entender até que ponto que ela sabe sobre isso ou que seu filho sabe sobre isso. Dito isso, o que nós podemos responder? De que forma que a gente pode responder quando a criança vier perguntar? Eu vou ler agora um trecho com vocês do livro que a Liliane Rocha escreveu, que fala como falar sobre sexualidade com as crianças. Ele é muito bom, vamos ler. Diz assim, ó. Todo mês, o corpo da mulher se prepara para a formação de um bebê. Quando ela não engravida, o útero, que é uma parte do corpo feminino, produz e elimina pela vagina um pouco de sangue do qual o corpo não vai precisar. Por causa disso, uma vez por mês a mulher fica menstruada por cerca de 3 a 6 dias normalmente. Isso é natural e saudável, sinal de que a mulher está bem e de que seu corpo funciona direitinho. E aí você pode apresentar para a menina, né, sobre absorvente. Você pode pegar uma calcinha, pegar um absorvente, fazer lá a aderência, explicar de forma didática para ela já se acostumar e entender como é que é esse processo, né? Como é que é? Porque você fala, olha, como sangra, a mulher precisa usar uma tipo de uma fraldinha que é absorvente. Aí faz a apresentação e aí vai ser muito mais fácil para ela entender esse processo.
E outro ponto muito importante, se você é mãe de menino, que é o meu caso, eu já falei com meu filho sobre isso, falei, filho, ó, a menstruação funciona assim, assado, né? Então a mulher ela fica mais chorosa, ou fica um pouco mais nervosa. Eu falei do meu caso, da minha TPM. Então, assim, expliquei que é questão hormonal na mulher e que às vezes pode acontecer de aparecer algum sangramento, de repente de vazar algum sangramento. E se por acaso ele vê amiguinhas que na escola que de repente vai vazar, para não expor, para não apontar, porque isso gera vergonha na menina, constrange a menina, né? Então, para ou avisar, ou não ficar apontando, expondo, ou tentar cobrir de alguma forma, né? Então, isso é importante a gente também avisar para os meninos. E eu não poderia fechar esse vídeo sem citar sobre o problema que nós temos aqui no Brasil, que é a pobreza menstrual. Segundo a Unicef, a cada 4 meninas, uma não tem condição de ter acesso a absorvente, e muito menos a uma escola que tenha pelo menos papel higiênico para que ela possa recorrer caso dê essa menstruação. Então, infelizmente isso acontece, muitas delas elas faltam num período que elas estão menstruadas, e para o adulto já é constrangedor, né, ter que vazar de repente algum dia no trabalho, né, na faculdade. Consegue imaginar para a criança, né, como é que ela lida com isso, sabendo que vai ter alguns dias que ela vai ter que se ausentar porque ela não tem acesso, tá? E, por conta disso, existe um programa do governo chamado Programa da Dignidade Menstrual, tá? Para pessoas que vivem aí numa situação bem paupérrima mesmo, né? Situação, vamos dizer assim, de vulnerabilidade. Vamos ler aqui qual que é o passo a passo para que essa pessoa, para essa menina, essa mulher, tenha acesso ao absorvente de forma gratuita, tá? Vamos ler juntos. Bom, para conseguir acessar esse programa, a mulher tem que ter entre 10 e 49 anos, que é a fase que eles falam do período fértil, né? Estar inscrito no CAD único, no cadastro do SUS, ter uma renda mensal de até R$218, tá? Então aqui tá falando de uma renda até familiar, então tem que estar bem na extrema pobreza. Ser estudante de baixa renda, de escola pública ou estar em situação de rua, e aí vai ter que emitir uma autorização, tá? Então vai ter que acessar esse aplicativo do CAD único ou o site do Meu SUS Digital. Pode, de repente, no assistência social eles podem dar um apoio, né, para esse tipo de serviço também. Que mais? E aí ela vai ter que clicar em entrar, inserir as informações no GovBR, que é a informação única, né, de cadastro, e vai vai acessar o programa da dignidade menstrual para emitir essa autorização. Depois que ela está com essa autorização, ela tem uma validade de 180 dias para que ela possa ir até uma farmácia, a farmácia popular, e lá ela possa retirar o absorvente, apresentando também um documento de identificação como CPF, tá? Então isso é importante a gente informar, porque muita gente não sabe disso, né? Acaba sofrendo aí essas consequências. E por fim, quero deixar uma dica de conteúdo, que é um vídeo do YouTube chamado O que é menstruação? 2 minutos e meio, é bem ilustrativo, ele mostra o processo, né? De como é que o útero prepara o ambiente, o bercinho para o bebê, só que não acontece, aí o que acontece com a descamação do útero, né? Então é bem ilustrativo para que a criança já comece a entender como é que esse processo. E entender que é natural e que não é nada de monstro, né? De monstruação. Espero que você tenha gostado desse vídeo e compartilhe com mais pessoas.